Olá, meus amigos do YouTube. Estamos começando mais uma edição do Pós-Planejamento. Fiquei um dia sem aparecer por aqui, porém a grade era muito fraca, não tinha nada pra gente comentar e não dá pra ficar caçando pelo em ovo o tempo todo, tá? E tô gravando esse vídeo às 19h15 de um sábado. O Corinthians acabou de se classificar para as semifinais da Copa do Brasil. Foi um cenário de vitória do Corinthians, assim, muito tranquilo de se analisar, mas o jogo em si foi diferente. O Corinthians teve uma postura muito boa, mas o América, e aí eu vou fazer um parênteses no Benítez, que jogador. Eu acho que a gente pode confirmar um bom cenário de vitória do Corinthians. Não sei se eu tive leitura para trabalhar a favor do Corinthians ou contra o América, especificamente. Faço questão da gente abrir aqui esse jogo para comentar sobre isso. Mas esse recorte específico do América com o Benítez, olha só. Talvez em algumas janelas de superioridade o Corinthians merecia uma posição aqui, ou a favor ou contra o América, mas eu confesso que eu assisti o jogo meio picado, né, fazendo outras coisas do trabalho, não estava envolvido especificamente com trade e não me posicionei em nada. Mas o segundo tempo foi completamente atípico. Não achei que teve leitura para 5 gols. Eu acho que dava, depois que o Corinthians, por exemplo, fez o 2-0, o América respondeu muito rápido. Porque o que eu faria num cenário aqui? Eu sei que a gente vai comentar os outros dias para trás, tá? Mas esse jogo especificamente foi muito bom. Eu faria o seguinte: eu queria um cenário de extremidade. O que é um cenário de extremidade para a gente trabalhar gols? O América venceu o primeiro jogo por 1-0 em Minas. Se o Corinthians abre 2-0, a eliminação do América se faria presente, o América teria que ir para cima. Esse era o cenário que eu iria buscar para gols. Só que eu queria um América se expondo e um Corinthians contra-atacando. O América marcou em seguida um golaço do Benítez. E aí, entendeu? Volta de novo a ficar empatado. Aí depois volta o Roger Guedes a marcar num lance de bola parada, sem muito sinal. E aí o América de novo numa boa jogada do Benítez. Então assim, eu não entraria em gols, provavelmente porque não daria tempo de ter essa percepção. Desses últimos vídeos que a gente vinha comentando, né? De entender que um time tá desesperado, que ele tá indo pra cima, que tá dando espaço. Foram gols que foram saindo, muito mais nessa questão individual. Uma bola parada aqui, 2 jogadas incríveis do Benítez ali, mas não deu tempo de ter uma percepção de extremidade para gol, sabe? Aquela loucura que você fala, caramba, não acredito, o Corinthians está perdendo muito gol no contra-ataque e tal. Foi muito diferente esse 3-2, esses 5 gols no segundo tempo. Então é mais um exemplo, né? Às vezes não sai gol nenhum no segundo tempo. Por exemplo, Grêmio e Bahia, naqueles 15 minutos, que foi aquele overlimite incrível, que a bola não entrou. Não saiu gol. Mas esse do Corinthians saiu 5, mas eu não sei se eu teria entrado. E apostas não é sobre acertar, né? A gente vive comentando isso, inclusive, 2-0 River. A gente vive comentando isso, inclusive algumas pessoas relembraram aqui embaixo. Essa é uma frase muito boa que eu gosto pra caramba de usar, que aposta não é sobre acertar. E apostas também não é sobre acertar muito. Olha que filosófico isso, né? Apostar não é sobre acertar. E também não é sobre acertar muito. Porque se eu acerto e no decorrer da partida o jogo estava completamente contra o meu cenário, no longo prazo é muito provável que eu perca dinheiro. Pô, trabalhei a favor de gols, o jogo foi uma merda, mas saiu 2 gols da bunda. Perdão da palavra, tá? Se eu continuar achando que eu tô no caminho certo porque eu acertei e não revi a minha entrada, ou não, se foi pré-live, se eu não revi o jogo para ver como é que foi, se foi no live, se eu entrei por entrar, sem ter nenhum tipo de leituras, nenhum tipo de percepção, nenhum tipo de indicativo, e eu ficar me vangloriando só porque eu acertei, no longo prazo, eu vou perder dinheiro. E a outra afirmação é, apostas não é sobre acertar muito, porque se você trabalhar a cotação de 1,20, você vai acertar muito. Sua taxa de acerto pode ser muito boa. Mas se você não tiver retorno no longo prazo, não adianta nada.
Se você trabalha só com cotação de 1,15, seco, 1,20, quantos erros você vai ter para cobrir um acerto? Ou, ao contrário também, né? Quantos acertos você vai ter que ter para cobrir um erro? Então a aposta não é sobre acertar ou errar. A aposta é sobre você estar em posições com valor. E também não é sobre acertar muito. Tem gente que acerta pouco e ganha dinheiro, cotações mais altas. Aí você tem que ter uma taxa de acerto menor, provavelmente, você não precisa ter uma taxa de acerto tão alta. Então o maior problema é você se deixar levar muitas das vezes por rede social, múltipla, print de lucro, e a gente fica vislumbrando achando que aposta é aquilo ali ou que trade é aquilo ali. Não é. No trade eu gosto de usar a seguinte frase, né? Eu ganho dinheiro com somatória de lucro e prejuízo. Obviamente eu tenho que ter mais lucro do que prejuízo em relação à financeiro, para ter lucro. Mas não necessariamente eu preciso acertar mais do que errar. Eu trabalho recuperação de resultados às vezes no Match Odds em cotações de 70, 80, 100, 200. Eu vou errar, sei lá, 70, 80, às vezes 90 vezes. E na maioria das vezes quando eu acerto uma, me paga tudo. Ou eu vou errar 15, 20, 30 vezes em algumas odds mais baixas. Vai me pagar tudo e muito mais. Então não é sobre acertar muito, mas estar em posições de valor. Esse é um jogo específico. Eu particularmente, tá? Não deu tempo de construir. Eu teria ganho dinheiro, mas não deu tempo de construir a minha leitura depois do segundo gol do Corinthians, que era o cenário que eu queria, para me posicionar a favor de mais gols. Saiu, boa, show. Mas eu estou usando isso aqui só como exemplo, tá? E fazendo correlação com o jogo do Grêmio com o Bahia, que foi um jogo que não saiu o gol. Entendeu? Vamos dar uma olhada para trás? O que a gente teve aqui nesses últimos dias? Ontem foi uma grade bem fraca também. Teve o jogo do Atlético Goianiense com o Sport Recife, sexta-feira à noite, não fiz nada, tá? Geralmente vocês vão me ver na sexta à noite privilegiando família. Então, futebol, ainda mais Série B, tô fora. Nada contra, tá? O Sampaio Corrêa poderia ter vencido aqui o Ituano, não vem conseguindo fazer o que eu esperava do Sampaio Corrêa, que foi o que ele fez ano passado, muito próximo de subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, fazendo do fator casa um alçapão. Ano passado foi muito assim, esse ano não tem sido. Então eu já estou começando a descartar a possibilidade de trabalhar a favor do Sampaio em casa, tá? Na Argentina, um placar aqui de 2-2. Não sei se Godoy e Defensa tem alguma rivalidade. Talvez sim. Deixa eu dar uma olhada aqui nas partidas. Frente a frente. Mais do que 2,5 gols. Das últimas vezes que eles se enfrentavam tinha um confronto mais aberto. Mas é raro ver um 2-2 na Argentina, né? Cada vez mais. E olha que eu não tinha me atentado tanto a isso. A Universidade de Dublin perdendo mais uma, nada diferente na terra da Irlanda. O campeonato do Egito já acabou, tá? O Al-Ahly já foi o campeão. Então, eu aconselho vocês a reduzir a velocidade em relação ao Al-Ahly, a expectativa. O Al-Ahly tem mais 4 rodadas por fazer, o Pirâmides tem mais uma. Venceu o Zamalek, venceu. Deve vencer os próximos 4 jogos? Provável, mas reduz um pouco a expectativa, tá? Breidablik apenas 1-0 para cima do Fran. Breidablik, uma equipe que eu já relutei em trabalhar a favor. E tô olhando só para gols, mas foi um jogo de baixa entrega em relação à expectativa. E no dia 13, que era para ter feito o vídeo dia 14 para falar do dia 13, Palmeiras e São Paulo. Muito forte o Palmeiras de novo no início do jogo. Muito forte. Só que o Palmeiras marcou o gol quando o São Paulo já tinha melhorado. Então, era possível de se posicionar contra o São Paulo no início do jogo? Sim. Assim como foi contra o Flamengo no jogo contra o Palmeiras lá no Allianz. Era bem perceptível de que o Palmeiras faria aquela imposição toda. Ele gosta de fazer muito isso, né? É provável que a gente veja isso
Talvez até contra o Inter, agora no domingo, no fim de semana. É provável. Só que aqui é o problema, né? Se você vem só pelo viés, você não teria visto, se você não assistiu o jogo, você não teria visto talvez a melhora de São Paulo. São Paulo teve uma chance muito clara, melhorou no jogo e teve o gol do Piquerez, que ele disse que foi chutar, mas obviamente, na minha opinião, ele foi cruzar, enfim. Um gol espírita, onde o São Paulo já tinha se mostrado melhor, talvez naquele micro momento, por isso que eu tô sempre de olho no jogo para rever minha posição. E provavelmente se eu tivesse contra o São Paulo, quando aqueles lances do São Paulo aconteceram, eu teria fechado a minha posição, até porque teria sido um risco de tomar gol, tá? Então, ou seja, momento do gol do Palmeiras, o São Paulo estava melhor. Dificilmente você teria tomado esse gol. Pegar também ia ser muito difícil, a não ser que você fosse muito teimoso, tá? Ou você acabou de sentir que o São Paulo reduziu de novo o ritmo e entrou. Então você tem que ser muito rápido no gatilho. Eu gosto da seguinte situação. Para eu construir um Lei São Paulo, eu esperei um Palmeiras se impor. O Palmeiras vai uma vez, duas, cria um escanteio, dois, e vai me dando vontade, eu vou lá e me posiciono. Para eu voltar para essa posição, depois que eu fechei, é muito difícil acontecer. Muito. Porque quando uma equipe melhora, ou é por desgaste físico da outra, ou é porque a equipe já começou a entender como conseguir neutralizar a parte ofensiva da outra equipe. Porque não achem que jogadores são peões de xadrez ou são robôs. Cara, jogadores são inteligentes pra caramba. Tem alguns jogadores, obviamente, que às vezes numa entrevista você não consegue perceber que ele entende tanto assim. Mas tem outros jogadores que têm a capacidade de ler o que o outro time está fazendo e já consegue começar a cobrir espaço. Às vezes eu vejo umas entrevistas do Felipe Luiz, do Flamengo, que muito provavelmente será comentarista ou treinador de futebol, e ele comenta que ao longo do jogo ele já vai instruindo os seus companheiros em cima do que a outra equipe está fazendo para eles poderem se ajustar no posicionamento para tirar os espaços, para melhorar o rendimento do time. Olha que doideira. Então quando eu percebo que uma equipe ela melhorou perante a outra, dificilmente eu volto a entrar no mercado. Dificilmente. A não ser que volte uma pressão muito grande. Por exemplo, aqui nessa marquinha onde saiu o gol do Palmeiras, supondo que o gráfico comece a subir muito aqui até o final do primeiro tempo, sem gol, aí talvez eu poderia me posicionar aqui. Obviamente estou usando o gráfico só como parâmetro, tá? Eu não trabalho com uso de gráfico. Teria que ter uma leitura muito forte novamente do Palmeiras, mas eu fico muito ressabiado. Uma posição. Eu demoro a entrar numa posição. Eu também tenho hoje em dia com uma stake talvez um pouco mais alta, eu tenho as minhas regras para fechá-la. Mas voltar a abrir, putz, aí eu sou muito chato, é muito complexo. Tá? O São Paulo conseguiu um gol aqui no início do segundo tempo, o que na minha opinião faria o Palmeiras vir para cima igual um doido, mas não foi o que aconteceu. E aí eu não sei se já começa a rolar aquele desgaste físico que o pessoal tem falado do elenco do Abel, que é um elenco curto, né, com muitos jovens no banco. E aí o São Paulo conseguiu neutralizar. Você consegue ver que o gráfico aqui já não indica um massacre tão grande. O São Paulo já estava mais ou menos inteirado como o Palmeiras estava jogando, como ele estava construindo, conseguiu diminuir um pouco mais o ritmo e aproveitou no final para poder matar o jogo, tá? Classificação do São Paulo que volta a bater na tecla de que o Dorival, na minha opinião, é um excelente treinador. Não é terra arrasada no Palmeiras, obviamente, mas pô, o Palmeiras precisa de reforço. Isso é indiscutível. Um elenco como o do Palmeiras que disputa 3 competições todo ano, 4 competições todo ano, né? Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, tem que ter elenco. O treinador tem que ter elenco. Não adianta ficar trabalhando só no fio da navalha, mesmo ele já tendo ganhado muito, tem que ter elenco. Teve mais alguma coisa? O Criciúma e o Guarani eu não consegui acompanhar. Eu sei que o Criciúma conseguiu empatar no finalzinho dentro de casa. Imaginava um Criciúma melhor no primeiro tempo e não no segundo. Foi o contrário. Playoffs de Europa League, a UEFA sempre sacaneando muito a gente aqui, colocando 1 milhão de jogos. Imagina se a competição da Europa Conference League já é complexo na quinta-feira, você imagina os playoffs, né?
Algumas equipes que a gente conhece por aqui, ó, o Vikingur, Reykjavik contra o Riga, o Haka. Quem mais que tem por aqui? É a terceira prateleira da UEFA, né? Aqui um time da Islândia ou da Finlândia, se eu não me engano. Dinamo Minsk, da Bielorrússia. E o Maribor. Pois é. E aqui o Awalha, que confirmou, já era campeão, né? Mas confirmou o título. Aqui eu tava com uma expectativa de gols mesmo. Possibilidade de ambas marcas. Foi um jogo interessante. O Bodoglin vencendo o Rankan na Copa da Noruega. O Bodoglin que não tem tanta tradição na Copa da Noruega. O último título, 93. É engraçado, né? A gente olha pro Bodoglin, assim como eu tava conversando com vocês no Telegram, sobre o Ludogorets. O Bodoglin, ele é um time que emergiu agora na fama entre nós aqui das apostas, mas é um time que não tem tanta tradição na Noruega. Assim como o Ludogorets. Ele veio das divisões inferiores, o Ludogorets foi comprado por um bilionário da Bulgária. Ele subiu em 2011, se eu não me engano. Foi em 2011 ou 2010. Ele foi campeão naquele ano e desde então nunca mais deixou de ser campeão. 12 títulos consecutivos, se não me falha a memória. Começou com derrota, né? Para já colocar ali uma pulga atrás da orelha dos apostadores. Mas é isso, minha gente. Não tem muito o que a gente falar. A grade realmente é muito fraca. Esse final de semana vai ser muito mais legal. Tem um jogo do Botafogo pra gente comentar amanhã. Quem que fez gol aqui? River Plate 3-0. Aí, ó. Se eu não me engano, o River Plate tá confirmando o título, tá? Depende do Tajeres. Quanto é que foi o jogo do Tajeres? Ontem. Foi ontem à noite. O Tajeres venceu, então acho que não confirma. Venceu com um gol no finalzinho. Então acho que não confirma. Alguém comentou no Bom Dia Mercado que, em caso de derrota ou empate do Tajeres, o River poderia confirmar o título. Mas a gente conversa amanhã sobre o jogo do Botafogo e também sobre o Campeonato Brasileiro, né? Tem bastante jogo pra gente conversar. Vou tentar gravar à noite, que aí fica mais fácil pra gente já comentar os jogos do dia. Fechou? Meus amigos, um abraço pra vocês, fiquem bem. Lembra da mensagem ali atrás, tá? Aposta não é sobre acertar, nem sobre acertar muito. Então, revisar as suas apostas é sempre muito importante. Tentar estar dentro de cenários com valor é sempre muito bom. Não fique chateado quando uma aposta sua que tinha valor não entra, porque no longo prazo você vai ganhar dinheiro. O problema é ficar comemorando a aposta ruim e ficar se martirizando quando uma aposta boa não bate. Ah, mas o goleiro pegou em cima da linha. Gente, não canaliza esse tipo de energia não, que a energia é pesada. Beleza? Um abraço.